Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil da rede de ensino LFG, do curso Ius Podium e da Fundação Getúlio Vargas. O nosso programa Prova Final, ele é dividido em 3 grandes blocos. O bloco 1 é o bloco Tema do Dia. Hoje, analisaremos os aspectos atuais e polêmicos da alteração do contrato de trabalho. Um tema que realmente traz muita controvérsia doutrinária e jurisprudencial. O empregado ele é contratado. No curso do contrato, alterações poderão ser implementadas ou não. Essa é a nossa temática, é o tema do dia. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, bloco no qual eu tenho um grande prazer em responder as dúvidas enviadas por você, telespectador. Mande dúvida para a gente, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E por fim, o terceiro e último bloco é o bloco X da questão, no qual analisamos como o tema do dia vem sendo cobrado e perguntado no exame de ordem. E isto vale também para você que se prepara para os diversos concursos públicos do Brasil. É isso, pessoal. Segura um pouquinho que daqui a pouco iniciaremos o nosso bloco 1, aspectos atuais e polêmicos da alteração do contrato de trabalho. Até daqui a pouco. Queridos amigos, iniciamos agora o nosso bloco 1, tema do dia. Aspectos atuais e polêmicos da alteração do contrato individual de trabalho. Esse é, inegavelmente, um dos temas mais importantes do direito material do trabalho. Uma das grandes características do contrato individual de trabalho, e aqui vale a pena diferenciar, porque nós temos tanto o contrato individual quanto o contrato coletivo de trabalho, os instrumentos de negociação coletiva, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. Na seara do contrato individual de trabalho, uma das grandes características desse contrato é o fato de se tratar de uma relação de trato sucessivo, de débito permanente ou de prestações continuadas, no qual os direitos e as obrigações se renovam a cada período. Portanto, se os direitos e as obrigações se renovam a cada período, nós poderemos ter alterações no curso do contrato. Até porque também, um dos grandes princípios do direito material do trabalho é o princípio da continuidade da relação de emprego. O ideal, realmente, é a manutenção do vínculo empregatício até pela proteção do trabalhador, que é o hipossuficiente, a parte mais fraca. A alteração ou as alterações do contrato individual de trabalho, elas estão delineadas, alinhavadas as regras. Nós encontramos no artigo 468 da CLT, em especial no seu caput. E lá nós encontramos um importante princípio de trabalho, que é o princípio da inalterabilidade contratual, prejudicial ou lesiva ao empregado. Ou seja, desse princípio, nós já encontramos uma ideia de proteção ao empregado, a inalterabilidade contratual, prejudicial ou lesiva ao empregado. E você que está acompanhando o nosso programa, quando abrir o caput do artigo 468 da CLT, lá você encontra que nos contratos individuais de trabalho, somente é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E desde que não resultem, direto ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Portanto, qual é a conclusão que nós extraímos da análise do caput do artigo 468 da CLT? Lá, para que uma alteração contratual seja considerada lícita, ou seja, admitida pelo ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, 2 requisitos cumulativos serão necessários.
quais sejam: o primeiro requisito é o mútuo consentimento, ou seja, a regra para uma alteração contratual lícita é a concordância à aquiescência do empregado, ou seja, a alteração deverá ser bilateral. Mas não basta a concordância do empregado. A gente sabe que até pela subordinação jurídica que existe numa relação empregatícia e pelo fato do empregador gozar do seu poder empregatício, poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório ou regulamentar, fatalmente o empregado ele vai acabar aceitando qualquer espécie de alteração para manter o seu emprego, pagar suas contas, se sustentar e sustentar a sua família. Dessa forma, um segundo requisito será necessário, qual seja a ausência de prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Então, veja que bacana. Além do mútuo consentimento, ou seja, da concordância do empregado, além do fato de ele concordar, mesmo ele concordando, nós teremos que ter uma ausência de prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Por exemplo, uma redução do salário é um prejuízo direto ao empregado. Agora, se nós tivermos um empregado que trabalha por peça ou tarefa, por exemplo, um pecista ou tarefeiro, a diminuição do trabalho vai acabar resultando indiretamente na diminuição do seu salário. Portanto, os prejuízos não poderão ser nem diretos e nem indiretos. Então, repetindo, para você que assiste o nosso programa, para que haja uma alteração contratual lícita, válida, 2 requisitos são necessários: o mútuo consentimento, concordância do empregado, alteração bilateral, e a ausência de prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. E vale a pena ressaltar, se um dos 2 requisitos não for preenchido, nós teremos uma nulidade de pleno direito. A gente aplica o caput do artigo 468 da CLT e também nós aplicamos o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, que fala que serão nulos de pleno direito qualquer ato praticado com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Ok? Avançando os nossos estudos, temos a classificação das alterações contratuais. E as alterações contratuais são classificadas pela doutrina como alterações objetivas e alterações subjetivas. As alterações objetivas dizem respeito às alterações nas cláusulas e condições de trabalho. Portanto, se nós tivermos alteração no local de trabalho, no horário de trabalho, implementação de tecnologia, nós temos alterações objetivas do contrato, referentes às cláusulas e condições de trabalho. De outra sorte, nós temos as alterações chamadas de subjetivas. E o que são essas alterações? São as alterações implementadas nos sujeitos do contrato de trabalho. E o grande exemplo é a sucessão de empregadores. Na sucessão de empregadores, nós temos uma alteração subjetiva no contrato de trabalho, no polo do empregador. Portanto, até aqui, nós estudamos que a regra, no direito do trabalho brasileiro, é a alteração contratual bilateral. Pessoal, excepcionalmente, o sistema admite alterações unilaterais no contrato. As alterações unilaterais, elas são excepcionais? São ok, mas elas são excepcionalmente admitidas. E nessa linha de raciocínio, surgem os institutos do ius variandi e do ius resistente. Deixa eu explicar melhor o que é isso. O que significa esse ius variandi?